Boa tarde, né, pessoal? Quero agradecer por estarem aqui ainda. Eu sei que está na hora do almoço, todo mundo deve estar com muita fome, eu também estou com fome, então prometo ser rápido aqui, bem objetivo, e espero que no final possa ter agregado alguma coisa para vocês, tá? Bem, eu me chamo Lucas, eu sou responsável técnico pela Evonik aqui na América do Sul Central, tá? Eu faço parte da divisão de OIM Additives, e eu trouxe um estudo que foi feito nos Estados Unidos, nós apresentamos agora no último STLE em Las Vegas, sobre o comportamento de óleos de motor quando eles são formulados com PPD. Tá? E tem uma participação bem significativa de óleo refinado no Brasil, então foi muito interessante trazer esse estudo aqui para vocês. Bem, então, eu acho que o processo de refino está bem claro para todo mundo, tivemos uma aula excepcional aqui hoje, né? Ele vem sendo mais preciso, né, e com uma qualidade maior nas últimas décadas. Isso faz com que se gere óleo básico refinado de uma qualidade superior, né? E o que a gente fez foi pegar esse óleo básico refinado, formular um óleo de motor completo e mostrar que a seleção do PPD faz com que esse produto consiga cumprir com os mais rigorosos testes encontrados hoje, né? Então, a gente selecionou óleo básico refinado daqui, da América do Sul, obviamente, da América do Norte e da Europa. Tá? Bem, a agenda, bem rápida, falando um pouco de óleo básico mineral de primeiro refino, depois a gente entra um pouco mais de óleo básico refinado, falo do estudo e, por último, as nossas conclusões. Bem, então, para começar, né, por que óleo refinado? Por que usar óleo refinado, né? Bem, ele é um recurso renovável, né? E ele é projetado para reduzir o impacto ambiental dos óleos usados. E, por consequência, ele promove a conservação dos recursos de óleo cru, né? O refino ele é um método eficiente em termos ambientais, em termos energéticos, né? Como um exemplo, para você recuperar um galão de óleo básico refinado, você gasta 1/3 da energia para refinar um galão de óleo cru. Tá? E, claro, isso é um processo que é um ciclo contínuo. Agora, olhando aqui, a gente entende um pouco a demanda de óleo básico que a gente teve em 2014, né? E a gente observa que, naquela época, o grupo 1 era predominante, com 46%, grupo 2 com 31%, grupo 3 com 14% e os naftênicos com 9%. A gente entende também que hoje, né, se olhar para o futuro, no que já é hoje, em 2016, isso muda um pouco. A tendência de grupo 2 e grupo 3 é um pouco maior, né? A tendência de utilização do grupo 2 e do grupo 3 é um pouco maior. Aqui, a gente vai avaliar agora a capacidade global por região do óleo básico refinado, né? E a gente pode ver que o principal produtor de óleo básico refinado grupo 1 é a Europa, né, com 570 milhões de metric tons, seguido por grupo 2, o maior produtor é os Estados Unidos, América do Norte, com 675 milhões de metric tons. Agora, uma informação importante, que dos 36 milhões de metric tons de suprimento de óleo básico global, apenas 5,6 disso é de óleo básico refinado. Quando avaliamos, né, a demanda total de lubrificante em 2014, né, que ela era de 40 milhões de toneladas, 70% dessa demanda ela vem do segmento industrial e de transporte, né? E o óleo básico refinado, ele segue basicamente essa mesma linha de distribuição, porque o óleo usado que é coletado também segue dessa mesma distribuição de transporte e indústria. Tá? Bem, agora, analisando os 3 grandes players, né, de mercado de óleo básico refinado, começando aqui pelos Estados Unidos, a gente vê que dos 8,3 milhões de toneladas por ano de produção total de lubrificante, 51% disso é coletado, mas apenas 12% é refinado.
Agora, olhando aqui para o Brasil, a gente vê que das 1.390 toneladas por ano, 35% disso é coletado, mas basicamente 30% é refinado. Olhando para a Europa, a gente vê que dos 5,7 milhões de toneladas por ano, 35% é coletado e 12% é refinado. Bem, falando um pouquinho mais de óleo refinado, eu não vou entrar em detalhe aqui, não é meu foco, né? Tem muitos especialistas de óleo refinado, só para a gente entender o ciclo, né? Um ciclo constante, vai do óleo coletado, passa por alguns processos, ele volta a ser a matéria-prima, é formulado, vai para o campo e assim é coletado de novo. Bem, o nosso estudo, né, ele se baseou em 2 amostras coletadas aqui do Brasil, uma de grupo 1 refinado, outra de grupo 2 refinado, uma amostra dos Estados Unidos, de grupo 2, e 2 amostras da Alemanha, uma de grupo 1 e outra de grupo 2. Tudo refinado, tá? E então, né, se a gente comparar aqui as características de um básico grupo 1 refinado com básicos minerais de primeiro refino, a gente pode observar que ambos têm as características semelhantes, né? A principal diferença fica apenas para o índice de viscosidade, que nos óleos básicos refinados é maior, né? Isso é proveniente do grupo 2 e do grupo 3, que está presente no óleo usado que é coletado, tá? Se a gente observar para grupo 2 refinado, a gente observa as mesmas características, o mesmo comportamento. Agora, com a intenção, a nossa intenção foi avaliar o desempenho a baixa temperatura de básicos refinados em formulações completas de óleo de motor, a gente vai avaliar a demanda global de cada segmento, né? Então, para PCMO, a maior demanda aí foi de 5,30, 10,30 e 5,20. E para HDMO, a maior demanda foi de 15W40 e 10W40. Agora, apresentando uma comparação de uma formulação de um SAE 5W20 com óleo básico mineral de primeiro refino, com uma formulação de um mesmo SAE 5W20 com óleo básico refinado, a gente pode observar que não é diferença significativa entre as 2 formulações, né? O que prova que os óleos básicos refinados são capazes de cumprir com requisitos, que no caso foi da SAE J300. Isso é um básico refinado grupo 2. Agora, um pouco mais de detalhe sobre o estudo, né? Como que foi conduzido o estudo. Então, primeiro, a gente pegou alguns parâmetros como referência, né? Para PCMO, nós usamos uma formulação 5W20, 5W30 e 10W30. Nós usamos também um melhorador de índice de viscosidade comercial do mercado. E usamos um pacote de desempenho que atenda com a EUSAC GF5. Para HDMO, nós avaliamos um 1040, um 1540, avaliamos com um melhorador de índice de viscosidade comercial do mercado e um pacote de desempenho que atenda a CJ4. Tá? Quando a gente vai falar do PPD, antes de mostrar como que classificamos os PPDs usados no teste, eu acho que eu vou falar um pouco rápido só de um mecanismo de ação de um PPD, né? A gente consegue ver aqui, nesses desenhos que parecem um Lego, né? Na parte de cima é onde tem o óleo sem o PPD, né? E ele mostra a cristalização da molécula de parafina, né? Principalmente com formas de crescimentos laterais. E essa estrutura cristalina de parafina, ela vai crescendo conforme a temperatura for abaixando. Isso vão formando grandes cristais tridimensionais que acabam retendo o óleo neles. Isso faz com que o lubrificante deixe de fluir em temperaturas não muito baixas. Na parte de baixo, é onde você tem o óleo com o PPD, e a gente consegue observar uma cocristalização entre as moléculas de parafina, do óleo, que são as cinzas, com as moléculas do PPD, que são as amarelas. E o que acontece?
acaba formando cristais menores, mais aleatórios entre si, com menor retenção de óleo entre eles, e faz com que o lubrificante flua em temperaturas bem mais baixas. Então, esse é o princípio básico de funcionamento de um PPD no lubrificante de vocês. Aqui são os 3 PPDs que selecionamos, né? Então, como parâmetro principal para selecionar um PPD, a gente usa um índice, que é o índice de interação que esse PPD tem com a parafina, ou seja, é a quantidade de ramificação que tem na molécula do PPD que vai reagir com a parafina do óleo lubrificante. Tá? Então, para a gente entender, o PPD-1 ele é um PPD que tem uma média alta interação com a parafina. O PPD-2 é um PPD que tem uma média interação com a parafina. O PPD-3 ele tem uma alta interação com a parafina. Nós selecionamos essas 3 características de PPD para fazer esse teste com esses básicos refinados, porque nós já tínhamos feito testes anteriores com os mesmos pacotes de desempenho, com os mesmos melhoradores de índice de viscosidade. Tá? Por isso que a gente não escolheu um PPD que tenha uma baixa interação ou uma baixa média. Por isso que selecionamos esses 3. Bem, então aqui a gente consegue ver, como um exemplo bem clássico, por que a gente precisa estudar o desempenho a baixa temperatura de uma formulação completa, em vez apenas de estudar o desempenho a baixa temperatura do óleo básico refinado puro. Né? É mostrado pela diferença do PPD-1 e PPD-2. Né? A resposta desses 2 PPDs, elas são basicamente as mesmas. A gente pode observar por um PPD grupo 2 de 400 tocos e um PPD grupo 2 e um básico refinado grupo 2 de 400 tocos com um básico refinado grupo 2 de 600 tocos. Se a gente avaliar a performance do PPD-1 e PPD-2 nesses básicos puros, a gente observa que não há diferença significativa nos resultados. Agora, se pegarmos esse mesmo básico refinado grupo 2 e formularmos ele como exemplo, aqui, um 5W20, a gente observa que o PPD-1 foi mais eficiente que o PPD-2, que existe diferença de resultado do PPD avaliado em uma formulação completa. Tá? Nesses próximos slides aqui, nesses próximos quadros, já são os quadros finais de avaliação dos lubrificantes. Né? Então, aqui a gente tem um óleo grupo 2, refinado dos Estados Unidos. Então, a gente observa que o PPD-1 e o PPD-2 foram os PPDs que apresentaram os melhores resultados nos 5,20, 5,30 e 10,30. O PPD-3 apresentou um bom resultado, mas foi falho no teste de Gel Index. Tá? Agora, olhando um óleo básico refinado, grupo 2 do Brasil, a gente observa que o PPD-1 também apresentou um bom resultado e o PPD-3 apresentou um resultado muito bom, para os mesmos 5,30, 10,30 e 15,40. E o PPD-2 já não apresentou uma performance mais efetiva. No caso do óleo básico refinado grupo 1 da Alemanha, a gente observa que apenas o PPD-1 teve um resultado significativo, mas, mesmo assim, ele foi falho no Gel Index e no roubo. Tá? Agora, o grupo 1 refinado Brasil, a gente observa que o PPD-1 e o PPD-3 tiveram a melhor performance. Bem, já como conclusão, então, vimos que o óleo de motor formulado com básicos refinados pode cumprir, sim, com os rigorosos requisitos a baixa temperatura, como, por exemplo, da SAE J300 e da USAC GF5, né? E que o desempenho a baixa temperatura de um óleo básico refinado não prevê o desempenho a baixa temperatura dos óleos de motores acabados. E a seleção cuidadosa de um PPD, ela pode cobrir uma ampla faixa de desempenho a baixa temperatura em óleos de motores formulados com básicos refinados. Bem, muito obrigado.